né? Então, não é algo de outro mundo, é algo que realmente precisa de dedicação, como qualquer outra coisa na sua vida que você queira alcançar. E foi isso que foi quebrando, de eu conseguir ver o tanto de pessoas que conseguiam fazer de vários tipos, mulheres com um monte de filho, assim, de fala assim, nossa, aí você já quebra aquela, não fala, não tenho tempo, aí aparece uma mulher com um monte de filhos, mas é porque não tem informação, aí aparece um cara, faixa preta, 7ª série. Então, assim, você vai quebrando um monte de coisas que você fala, nossa, peraí, a minha desculpa, ela tá muito, claro que cada um tem tem a sua cerquinha aí para quebrar, né, o seu muro para quebrar. Mas são várias coisinhas que você vai vendo, que você acaba vendo que a sua desculpa realmente ela é uma desculpa que vai ser desculpa até que a gente decida passar por cima dela. Opa, meu nome é Érico Rocha, para quem não me conhece, é novo aqui, eu ensino pessoas comuns a fazerem 100 mil reais em 7 dias. Famigerado 6 em 7. Toda vez que eu falo isso, as pessoas acham, 6 em 7, mais um pilantra da internet, um cara de golpe. Eu falo o seguinte, promessas extraordinárias, não é eu que falo, eu escutei isso de alguém, eu só não lembro de quem. Promessas extraordinárias requerem provas extraordinárias, e por isso, de tempos em tempos, eu faço uma série de podcasts, que chama Podcast 6 em 7. Hoje eu estou aqui com o Bruno e com a Flávia, e onde eu entrevisto pessoas que seguiram essas técnicas que eu falo, e fizeram 6 em 7 para vocês mesmos julgarem o que vocês ouvem. Hoje eu estou aqui com o Bruno e com a Flávia. Tudo bom, gente? Tudo bem? Tudo bem? Bom dia para todos. Bom dia para todo mundo. E você fala de onde? Vocês falam de onde? Rio de Janeiro. Eu percebi pelo todos. Eu sou carioca, mas ela é de Cuiabá. Eu sou cuiabana. Olha, em que nicho de mercado vocês fizeram 100 mil reais em 7 dias? Foi no emagrecimento, né? Focado em treino online para mulheres. E de onde vocês estão falando hoje? Do Rio ou de Cuiabá? Do Rio de Janeiro. Que legal. Ele venceu, então. Ele me buscou. Ele te buscou. E a pergunta que eu tenho para vocês não é nem como vocês me conheceram, é como vocês se conheceram. Rio de Janeiro, Cuiabá. Eu quero saber como é que foi a parada. Só entre a gente aqui. Então, vamos lá. Vou deixar para ela contar. Tá seguro. E a história é boa, hein? Ele tá com medo de esquecer alguma coisa e eu ficar brava depois. Mas, assim, foi assim. Em dezembro, né, do ano passado, eu vim para cá, no aniversário, né, de uma amiga. E nesse aniversário, tava todo mundo ali falando, onde a gente vai se arrumar, onde a gente vai se arrumar. E eu sempre me virei bem em arrumar cabelo, fazer uma maquiagem, tipo um truquezinho e tal. Mas para grandes festas, assim, né, eu sempre, vou no salão, né, porque daí você fica mais arrumadinha. E aí todo mundo, vamos no salão, todo mundo indicando o salão e tal. Eu também vou nesse salão, né? Já que vai todo mundo lá, né, indicação, mulher não vai em qualquer lugar para poder fazer uma maquiagem, porque vai que dá errado, né? Então a gente prefere a indicação de outras pessoas que já conhecem. E aí eu fui no salão, né? Me arrumei toda lá, né? Eu falo até que ele caiu no golpe. Porque depois que eu tava toda arrumada, maquiada, cabelo arrumado, né? Toda, eu fui apresentada, né? Eu tava saindo já, tava indo embora. E aí o cabeleireiro dele, né? Pegou e me apresentou pra ele, né? E aí... Porque no caso o salão é meu. Porque no caso o salão é dele. Entendeu? Porque no salão aqui... Tá vendo? Encontrei um homem, né? Assim, num lugar mais improvável, um lugar que é cheio, assim, que é muita mulher, né? Que circula ali e tal. Mas é onde eu né? Enfim. E aí, fui apresentada para ele e ele logo perguntou... e aí? Né, ele me viu, né? Ele caiu no conto, né? Ele me viu toda bonita, toda arrumada, né? Coitado. Excelente timing. Coitado. Aí ele pegou e falou assim: você já tirou foto, né? Tem uma ring light ali, você tirou foto? Não. Não, mas eu gostei, eu olhei e já gostei, né? Não tirei. Ele, quer tirar? Aí eu quero, né? E aí ele foi lá, arrumou tudinho para poder tirar. Eu fui lá, fiz meu service eu mesma, né? Com meu celular e tal. Aí, se você for postar, você marca o salão. Falei, tá bom, tá. Aí eu peguei e postei. Olha marquei. O marketing, matou 2 coelhos. Eu fiz o meu trabalho, eu tava só fazendo o meu trabalho.
Nossa, isso, eu vou fazer uma pausa aqui. Isso aqui era uma estratégia de marketing do seu salão mesmo? Você faz isso para... geralmente não sou eu que faço isso, né? Eu falo para os profissionais cabeleireiros fazerem, que eu não sou cabeleireiro, né? Sou gestor ali. Mas aí... Aí, quando ela já ficou curiosa, ele falou, você faz isso com aí todas? Eu falei marca, que aí depois começou. Aí ela marcou, aí foi embora pra festa, e aí depois eu dei aquele, assim, eu falei, já foi embora, aquele tirinho, né, no Instagram. Já foi embora? Não, tô aqui ainda. Vai ficar até quando? E aí ela falou, não, já tô indo embora, porque eu só vim aqui pro aniversário dela, da minha amiga, e já tô no aeroporto. Aí eu falei, pô, tá, não sei o quê, quando é que você vai voltar? Vem aqui para um dia, tal, pra gente sair. Aí eu falei... Você já convidou ela para sair? Não, ele convidou para ir para Angra. Quando você pode vir? Agora no verão é muito legal a gente ir para Angra e tal, não sei o quê. Falei, não tenho previsão. Comecei a olhar as passagens, né? Nossa, as passagens caras, né? Tipo, para comprar assim, rápida, né? E aí eu falei, não tenho previsão para voltar, não sei. Aí ele falou assim, então, vê aí o dia que você puder, que eu te mando as passagens. Falei, oi, semana que vem eu tenho aqui 2 passagens sobrando. Milhas, tem milhas aqui sobrando, vai expirar. Vai expirar. Isso. Olha que interessantíssimo, hein? E aí estamos aqui. Mas, estamos aqui. Eu pergunto isso porque eu não vou dizer isso, mas, Flávia, ele te seduziu. Rolou uma sedução aí, né? Ring light, pegou o contato da lead... pelo Instagram. Dele. E aí, assim, na estratégia dele. E aí, assim, sem querer também estender muito, que isso dá muita história, só pra resumir. Ela veio para cá, aí vou acelerar a fitinha. Em fevereiro. Foi fevereiro? Fevereiro a gente ficou noivo. Dia 11 de fevereiro. 11 de fevereiro ficou noivo. E casamos dia 3 de junho. A gente casou. Caçamba! Olha isso, rapaz. Organizamos uma festa de casamento em 15 dias. Uau! Dá até para lançar um curso em como organizar uma festa de casamento em 15 dias. Mas assim, festa mesmo, tá? Assim, a gente não ia fazer nada. Vamos fazer um jantarzinho e virou uma festa em 15 dias, a ponto assim, de a gente contratar o cara que ia filmar a festa, nossa. No dia do casamento. A gente contratou o cara. Foi tudo assim, entendeu? Muito rápido. Você tem quantos anos, Bruno? Eu tenho igual você, 44. 44. Cara, foi rápido, hein? Foi rápido. Você estava decidido, hein? Ele estava decidido. Me seduziu mesmo. A novinha. Esse ano, assim, está sendo tudo muito intenso, assim, na minha vida, assim. Foi intenso. Inclusive, você falou acelerar a fita, vou acelerar a fita. Quando você falou isso, eu falei, esse cara é da minha idade. Porque a gente tinha o tempo que a gente acelerava a fita. Se eu falo acelerar a fita pro meu filho ali... Não sabe o que é. Não sabe o que é fita. Ai, meu Deus, que legal. Mas agora, como é que você... Quem dos dois me conheceu primeiro? Ela. Conta como é que foi. Eu acredito que foi mais ou menos em 2017 que eu comecei a ver seus anúncios que apareciam para mim no YouTube, né, no Instagram. Só que eu não sabia direito o que era, né? Eu não entendia direito o que era quando você falava 100 mil e 7 dias e tal. Assim, não dava atenção, não mexia comigo. Talvez porque eu não só via os anúncios e não me aprofundava nos conteúdos. E foi em 2019 que eu comecei a ver mais coisas suas, gratuitas mesmo, assim, coisa do YouTube, te acompanhar mais no Instagram, mas mais no YouTube. E aí, em 2020, é que eu comecei a me aprofundar mais mesmo, que foi quando a pandemia pegou e eu fui, assim, entender mais sobre o que era isso, como funcionava isso, né? E aí eu comecei a assistir sua live todos os dias, até porque a gente estava confinados em casa, né? Não tinha, né? Não podia nem sair. Fazer, né? E aí eu comecei a ver muito conteúdo seu. Só que na época, eu ainda, né? Porque eu sou personal trainer, sou formada em educação física, e eu estava tentando migrar do presencial para o online. Tentando não, na verdade eu não sabia direito o que eu queria. Eu tive até
uma história aí com burnout, e que eu achei que eu não queria mais fazer isso na minha vida, eu achei que eu não queria mais dar aula, eu achei coisa. Então, nessa época de pandemia, foi um momento realmente de reflexão, só que como eu ainda dependia totalmente do presencial, e esse momento de fechar tudo, e eu não sabia direito o que ia acontecer, eu não comprei o seu curso, porque eu pensava assim, gente, eu não tenho tanta reserva assim. E eu não sei o que vai acontecer, se a gente vai ficar 6 meses fechado, 1 ano fechado, como é que vai ser isso, e como é que eu vou fazer para... Tudo bem, vou passar no cartão de crédito, tá, mas eu vou ter que pagar esse cartão de crédito, né? E como eu morava sozinha, eu tenho um filho de 12 anos, né? Eu ficava pensando tudo isso, eu tinha que manter a minha casa, né? Por um tempo que eu não sabia qual, não sabia quando é que ia voltar esse presencial, então eu não comprei. Então eu deixei passar, e aí você, né, teve vários lançamentos aí durante a pandemia, pelo menos 2 ou 3 que eu acompanhei, mas que eu não entrei, né? Que eu falava assim, eu ia, aí eu falava assim, não, mas e se eu investir tudo isso? E aí, não sei como é que vai ser. E se eu não conseguir fazer o que ele está propondo, né? Que é o 6 em 7, e se eu não conseguir me aprofundar, e se eu não conseguir estudar, e aí depois eu vou ficar como, né? Sem saber essa pandemia, se ela... Então era realmente um medo meu por conta da pandemia que a gente nunca tinha vivido, né? E eu, por ser sozinha ali, né, entre aspas, não ter alguém ali para poder dizer, não, se der alguma coisa errada, tem alguém aqui. Então eu acabei não decidindo por não comprar. E com isso o tempo foi passando, né? Tudo aquilo que a gente não define como prioridade, a gente, independente se seja por medo, por alguma coisa, a gente vai deixando passar. Com certeza. Né? Então, foi aí, foi em 2020 que eu me aprofundei mais. Às vezes eu te pergunto, e quando é que você acaba decidindo vencer esse ciclo da não prioridade ou da procrastinação? Mas eu acho que é mais uma questão de prioridade. Procrastinação é uma palavra muito negativa. É uma coisa que hoje você tem claro que não era sua prioridade. Eu costumo dizer que muita gente me pergunta, Érico, se você estivesse começando do zero, zipo zero, e você não pudesse, se soubesse a fórmula, no caso, mas você não pudesse lançar nada do que você já lançou, nem parecido com o que você já lançou. Porque às vezes você acaba achando as vertentes, né? Nossa, nada de marketing, nada de... Como é que você começaria? E aí, eu lembro de ter sido perguntado recentemente isso num podcast, do zero zipo zero. Aí eu falei assim, então vou fazer uma situação ainda diferente. Vou fazer uma situação diferente. Imagina que eu tenho só roupa do corpo, e aí eu sou jogado numa rodoviária de uma cidade aleatória. Eu tenho zero dinheiro. Como é que você faria? Aí eu falei, primeiro eu ia provavelmente eu ia ter que pedir dinheiro para comer naquele dia, mas eventualmente eu ia arrumar um emprego de lavar banheiro de um coffee shop. Eu acho que é um coffee shop que tem internet. Acho que eu ia lavar banheiro e pedir internet de graça. E aí eu ia lavar aquele banheiro, fazer aquela coisa, e eventualmente eu ia me endividar. Tá? E, gente, crianças, não façam isso em casa, tá? A vida é minha, eu ia me endividar. E a minha primeira dívida, eu ia comprar um celular. Não ia comprar nenhum plano, mas eu ia pegar a dívida e comprar um celular. Ia ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Talvez. Aí ia ter internet de graça no coffee shop, porque, enfim, se eu estivesse limpando o banheiro. Aí eu ia conseguir a minha segunda dívida. Minha segunda dívida ia ser para um laptop. Né? Ia comprar um laptop. Mais o quê? Uns 2 mil reais, 3 mil reais, depende do laptop. Um que não seja tão devagar. É a minha segunda dívida. E a minha terceira dívida, aí vem um negócio. Se eu já soubesse a fórmula, eu não ia fazer a terceira dívida. Mas se eu não soubesse, eu ia comprar a fórmula. E aí, eventualmente, com um laptop, com a fórmula, um negócio cheio de dívida, eu ia acabar lançando alguém para fazer dinheiro rápido. Só que tem uma coisa que eu tinha nessa época, nessa situação que é hipotética, que as pessoas não têm. Por mais que eu não tivesse dinheiro, por mais que eu não pudesse lançar nada no meu nicho, né? É a regra do jogo, né? Se fosse um documentário, eu tinha certeza que isso ia funcionar. E por que eu tinha certeza? Porque eu vivo isso que vocês estão vendo agora. Eu entrevisto vocês, eu falo com vocês, eu tenho os meus alunos. Essa certeza ia me fazer
conseguir ou morrer tentando. Que é muito certo, porque eu já tinha vivido alguma coisa assim. E a maioria das pessoas não tem essa certeza. Então, é um pouco de, não era prioridade, mas é um pouco de, e se essa parada não der errado, eu perdi o celular, o laptop, no seu caso não ia ser isso, mas o tempo, aí você tem o seu filho. Né? Então, tem muito disso que acontece. Então, é o medo, né? Medo, falta de certeza. E é difícil eu passar essa certeza para as pessoas, porque não existe certeza. Exatamente. Mas, enfim. Mas o que a pergunta que eu te faço, porque eu estou te contando essa pergunta, é: quando é que você consegue resolver isso? Quando eu consigo resolver. O que você vive que te faz quebrar esse bloqueio? Como é que foi a gota d'água para você? Você e o Bruno, então. Do Bruno, né? Eu acho que foi um processo mesmo, assim, de eu ir amadurecendo isso e de ver cada vez mais provas mesmo de pessoas que conseguiam chegar, né? E aí você vê muitas histórias aqui, né? Você tem muitas histórias, você tem de pessoas até que você fala assim, nossa, então quer dizer, será que para conseguir isso eu tenho que ter uma formação em alguma coisa, eu tenho que ser formado em alguma coisa? E não, você vê pessoas, né? Teve até um cara que você entrevistou já, acho que é até faixa preta ele, que ele não tem, parece que é a 6ª série, a 7ª série. Então você vai quebrando um monte de coisa e vai falar assim, nossa, então quer dizer que é algo que várias pessoas que se dedicarem a realmente fazer, podem chegar lá. Né? Então não é algo de outro mundo, é algo que realmente precisa de dedicação, como qualquer outra coisa na sua vida que você queira alcançar. Eu vejo como isso. É como um esporte, é como uma competição. O Bruno mesmo é atleta, ele entende muito bem disso. Mas realmente exige dedicação, não é nada assim, igual, vou pagar pelo treino da Flavinha e já vou emagrecer. Não, se você não fizer, você só vai pagar, mas você não vai emagrecer. Né? Então, a mesma coisa, o que eu vejo hoje é a fórmula. E foi isso que foi quebrando, de eu conseguir ver o tanto de pessoas que conseguiam fazer de vários tipos, mulheres com um monte de filho, assim, de fala assim, nossa, aí você já quebra aquela, não tenho tempo, aí aparece uma mulher com um monte de filhos, mas é porque não tenho formação, aí aparece um cara, faixa preta, 7ª série. Então, assim, você vai quebrando um monte de coisas que você fala, nossa, peraí, a minha desculpa, ela tá muito, claro que cada um tem a sua cerquinha aí pra quebrar, né, o seu muro pra quebrar. Mas são várias coisinhas que você vai vendo, que você acaba vendo que a sua desculpa realmente ela é uma desculpa que vai ser desculpa até que a gente decida passar por cima dela, né? Entendi. Então, não foi de uma hora para outra, né? Isso para mim foi um tempo. Mas tem gente que não. Por exemplo, o Bruno, eu vou até deixar ele falar dessa parte, mas quando eu falei de você para ele, quando eu falei de como é que era, e ele começou a te acompanhar, antes de você abrir um carrinho, né? Porque daí ele começou a acompanhar ali e tal, e aí você antes de começar a falar que você ia abrir inscrição e tal, ele já queria entrar. Eu não sei se é por conta da confiança que eu passei para ele também, ou se juntou tudo, entendeu? De falar, nossa, né? Como é que foi para você, Bruno? Por que você já quis entrar? Qual que foi a sacada? Então, eu não conhecia muito esse mundo, né? Assim, até Instagram, eu lido bem com isso, porque eu tenho um salão já há 15 anos aqui no Leblon, um salão grande. Então eu tô ligado que você lida bem com o Instagram. Muita internet. Só que essa parte de lançamento, eu realmente não conhecia. Eu via o pessoal falando e o que acontece? Como eu sou um pouco mais velho em relação... Eu acho que você até mudou um pouco a idade do seu avatar. Se eu estiver errado, você me corrige. Na época eu entrei, eu acho que o seu avatar era até 42 ou 44 anos. E agora eu vi que você estendeu um pouco mais para frente. E a gente que é dessa época um pouco mais antiga, eu sou formado de administração, fiz faculdade, trabalhei em várias multinacionais, na área financeira, na área comercial, e depois eu virei empresário na área de salão, que é uma outra história, até tem lá um vídeo no meu YouTube contando como é que eu virei dono de salão. E a gente que é dessa formação, a gente tende a ter um pouco, assim, um pouco até de soberba em ver essas novidades e falar assim, isso aí não funciona, o cara quer ganhar dinheiro enganando os outros, contando carochinha, ganhe,
1 milhão sem fazer nada, né? Sentado, só com o teu celular na mão. Aí dá a impressão que você ficar com o celular na mão, vai dar 2 cliques e o dinheiro vai começar a pingar na tua conta. Né? Então, assim, a gente tem isso. E aí, a gente tem que calçar as sandálias da humildade, né? Para poder abrir a nossa cabeça e realmente ter discernimento também para separar o que é bom do que é ruim, né? E olhar isso. E aí, quando ela começou a mostrar, né? Eu comecei a te seguir e ver as coisas que você falava, eu me identifiquei com você, né? Pelas histórias que você conta, né? Da sua vida, da sua formação, e também as provas sociais que você mostra, que isso eu acho que é muito forte, né? Para ver as pessoas realmente falando e mostrando aquilo que elas fizeram. E quando a gente casou, esse processo todo, aí eu decidi, né? Eu já estava decidido que eu ia entrar. Eu fiz teve uma live dessa que você fez que eu pedi para falar com você. Eu falei, cara, eu vou entrar com você. E eu sou um cara que gosta muito de me desafiar, né? Eu sempre fui atleta amador a minha vida inteira, jiu-jitsu, depois eu migrei pro triatlo. Então, assim, eu sempre gostei de me desafiar muito, assim. Falei, cara, vou fazer. O meu treinador, meu amigão pessoal, sempre me ensinava isso. Olha só, cara, vai, sabe assim, gosta pra frente. Você vai quebrar, mas você vai de novo, não para, né? Quem fica parado não progride. E aí, eu te pedi para falar com você. Foi no dia... acho que foi no dia 9 de abril. Foi um pouquinho antes de você fazer o lançamento daquele de abril, que foi dia 14. Aqui eu tenho até a foto aqui, ó. Tirou o print. Tá vendo aqui, ó? Eu aqui falando com você. Cobra, mostrou a cobra morta. E assim, e aí nesse dia, também, parecia até um pouco assim, mas eu estava tão decidido. E nesse dia eu falei para você, olha só, anota meu nome aí. E eu não conhecia muito nada, eu não estava na forma. Anota meu nome aí, que você vai me entrevistar, porque eu já fazendo 6 em 7. E aí, assim, eu meio que sem saber, mas eu coloquei aquilo como desafio pra mim, entendeu? Eu falei, cara, eu vou fazer esse negócio e eu vou fazer isso pra ela. Eu falei, olha só, a gente não vai ter lua de mel. Cara, a gente casou, cara, a gente não teve lua de mel, a gente não fez nada, assim. Então, assim, e não é uma história assim, nossa, super-herói, sensacionalista, não. Foi um propósito nosso, olha só, vamos fazer esse negócio. Então, a gente ficava no final de semana estudando, vendo, consumindo o máximo que podia. E não foi um mar de rosas, assim. Só que, assim, o comprometimento meu com ela era muito forte, porque, assim, eu trabalho muito com parceria, né, na minha vida atual com os cabeleireiros. Eu não tenho empregados, são parceiros. Só que, assim, tem gente que não se compromete muito, né? Existem algumas traições, algumas coisas, assim, que não consegue andar. Eu falei, cara, eu vou fazer isso com ela, até para mostrar para minha galera, né, como que funciona uma parceria real. Porque, assim, eu tô casando com ela. Então, assim, além de um casamento, a gente vai trabalhar junto também nesse negócio. E quando eu conheci o que ela fazia, toda a história de vida dela, assim, que é muito forte, assim, tudo que ela passou na vida dela, ela perdeu o pai e a mãe muito cedo, a irmã dela. Então, assim, ela sozinha, até quando eu fui casar com ela, eu falei, cara, como é que eu vou casar? A mulher lá de Cuiabá, ela tem um filho, deve ter um monte de raízes lá, eu não vou me mudar para Cuiabá, minha vida é tudo aqui no Rio, eu tenho empresa aqui no Rio Grande, eu não posso sair daqui. E aí, quando eu conheci toda a história dela, assim, até essa parte familiar, assim, que ela perdeu todo mundo, tudo que ela super legal, eu falei, cara, é ela, entendeu? É ela. E aí, conhecendo o trabalho dela, né, na área de educação física, assim, eu até tenho uma ligação forte com isso, né, por causa de treinos e tudo, não na área de treino feminino, eu vi, assim, uma conexão muito forte dela com as alunas dela, assim, que ela vendia. Eu falei, cara, vamos fazer. Foi uma das coisas que me fez tomar essa decisão muito rápida de querer entrar pro Fórmula de Lançamento para poder lançar ela, assim, oficialmente. Ela já fazia um lançamento semente, vamos dizer assim, né? Tudo que eu aprendi com você de forma gratuita, eu apliquei, claro, do meu jeito, sem nada aprofundar. Ela fazia o jeitinho dela ali e tal, mas fazia. E a conexão, cara, quando a gente se mudou para cá, que a gente casou, ela ganhava presentes, assim, as alunas dela descobriram o endereço dela e mandavam um presente aqui para casa. Tipo, eu me senti que eu tava casando com a Xuxa, sabe? Eu falei, caraca, assim, de tanta conexão que as alunas dela amam tanto ela. Eu falei, cara, você tem que explodir. Você tem muita coisa para oferecer, entendeu? Vamos entrar nesse negócio, porque eu acredito no seu trabalho. Então, assim, aí para a gente lançar um curso, né, um infoproduto, alguma coisa desse meio, eu acredito que tem 3 pilares, né? Você tem que ter um produto muito bom, que você acredita. E isso você passa, né? Você fala muito em integridade, né? Gente, é integridade, não é enganar as pessoas, coisas. Você tem que ter um produto muito bom. Você tem que ter um método muito bom. Produto bom, eu já acreditava que eu tinha, né? Que era o produto dela. Um método muito bom, que eu não tinha noção como é que fazia isso. E aí foi o que eu aprendi e peguei vendo o seu conteúdo.
E você tem que fazer o quê? Outra coisa, juntar os dois. Usar o método com o produto para poder juntar. Cara, e foi isso a fórmula que a gente usou, né? Para poder lançar ela. E usando também uma coisa para a gente andar muito rápido da forma que foi, isso é até um dos motivos da gente ter sido convidado, assim, é uma honra estar aqui, a velocidade e a intensidade que foi tudo isso, né? Que eu falo para ela, e eu falo também para minha galera lá no salão, quando o cara quer crescer muito rápido, tem que usar o método dos 3 T's, né? 3 T's, que é tudo o tempo todo. Entendeu? Então, assim, a gente fez tudo o tempo todo. E como a gente começa pequeno, né, sem ninguém, sem estrutura, sem nada, a gente tem que fazer tudo, né? A gente não tem gente para trabalhar para a gente não tem uma equipe grande. Agora a gente já está começando a dar um espaço para poder ter isso, para poder ajudar a gente. Mas no começo, você tem que fazer tudo. E assim, a gente não tem que ter medo de começar, né? De ousar, assim, de ter vergonha. Ela, para fazer live assim, ela já tem muita habilidade, mas tem gente que tem medo, né, de fazer live, de aparecer na câmera, fica gelado, treme. E a gente não tem medo de crítica, de aceitação, né? Eu falo muito isso pro meu pessoal. As pessoas têm medo de aparecer na câmera, vou falar sobre alguma coisa, porque tem medo da crítica, do que o outro vai falar sobre você. As pessoas querem ser aceitas o tempo todo, entendeu? As pessoas querem ser aceitas o tempo inteiro. Exatamente. E a gente gasta muito tempo tentando ser aceito. E geralmente, quem até te zoa de uma forma, até brincando, são seus melhores amigos. Você começa a fazer live, assim, eu começo a falar uma coisa lá do meu negócio, né, de salão e tudo. Aí meus amigos começam a me zoar. Pô, não sei o que, é blogueiro, não sei o que lá. Cara, são meus melhores amigos. Aí as pessoas têm medo de serem criticadas pelas pessoas que você mais gosta, entendeu? Isso acontece, é muito natural, né? E aí quando a gente também, uma das coisas que a gente fez para poder entrar nisso que eu falei para ela, assim, a gente não pode ter o medo, né? Porque o medo paralisa. E assim, qual é o pior cenário? O que vai acontecer? Tá, a gente vai investir esse dinheiro aqui. Morrer se a gente não conseguir fazer nada. Não vai. Só que o pior cenário é voltar para onde você está. Né? Principalmente em se tratando de infoproduto. Você já tem um negocinho que você faz. Se você quiser escalar e aumentar esse negócio, existe a possibilidade de você errar. Só que você não pode ter medo disso. Porque se você errar, você vai voltar para onde? Para o zero, que é lá onde você estava. Então, engraçado, uma coisa que eu talvez não contei assim ao vivo, ou não me lembro de contar, acho que eu já contei muita coisa, quase tudo. Eu gravo muita coisa também. Mas eu acho que tem uma coisa aí. Eu lembro no meu clássico pedido de demissão. Para quem me conhece, eu trabalhava para um banco em Londres, um banco bom, ganhava um bom salário. Salário não é o termo técnico certo, porque era um freelancer, né? Mas eu tinha um contrato mensal de horas trabalhadas, só sendo um pouco mais impecável aí com a palavra. E eu ganhava em um mês, que meu irmão ganhava em um ano, e eu realmente fazia isso por anos afinco. Não era tipo, tinha temporada que sim, tinha temporada que não. Eu não tirava férias, porque por fato de ser um profissional liberal, precificando o título de dívida pública, o que é que eu fazia, me permitia isso. Então eu tirava 1, 2 semanas de férias por ano. Quando eu parava de trabalhar, eu parava de ganhar, né? Então eu começava, tipo assim, quando eu calculava o preço de uma passagem, eu não calculava o preço de uma passagem. Dependendo da hora de sair, a passagem ia ser muito mais cara. Eu ganhava, sei lá, 600, 750, até 850 libras por dia. E aí você faz a conta, vezes sabe-se Deus quanto tá a libra, você vê quanto eu ganhava. Só que tinha um dia que eu tinha feito aquele curso de desenvolvimento pessoal, que eu queria seguir meu sonho de ser empreendedor, por isso que eu vou linkar exatamente o que você falou, porque fez muita diferença na minha vida, Bruno. Eu lembro de eu falar assim, eu acho que eu vou pedir demissão. Começando por aquele curso, só que eu tava com medo. Aí eu lembro de ter um livro em audiolivro. E o livro chama Trabalhe 4 horas por semana. Timothy Ferriss é um clássico. Não sei quem vocês já leram esse livro, mas enfim. Minha esposa brinca que depois que eu li esse livro, eu passei a descansar 4 horas por semana, mas é uma outra história. Ao contrário. É ao contrário. Mas aí eu lembro que no livro tem uma coisa... Naquele livro eu desci... Sabe quando você procura um sinal? Não sei se vocês já tiveram na vida uma coisa que você procurava um sinal. Sim. E aí eu desci. E aí no livro eu cheguei numa parte que eu escuto, eu não leio. Estava andando num lugar que chama Barbican, em Londres, perto do escritório do banco para quem eu trabalhava. E aí o livro fala assim, quando você está tomando uma decisão difícil, bota na mesa o que pior pode acontecer. Escreve isso. Eu não escrevi, porque eu não escrevo. Mas eu pensei,
O pior que pode acontecer é eu pedir demissão, seguir meu sonho e dar tudo errado. E algumas coisas iam acontecer. Eu podia voltar a trabalhar para outros bancos, eu nem esqueci aquilo que ia acontecer. Mas eu decidi escrever o pior dos cenários. O pior dos cenários, na minha cabeça, eu nunca mais vou conseguir um outro emprego e vou ter que voltar para o Brasil, porque Londres é uma vida cara. Meu dinheiro vai acabar, uma hora acaba. E aí, quando eu ia voltar para o Brasil, eu falei assim, cara, se eu voltar para o Brasil nessas condições, eu vou ter que ter algum lugar para morar. E eu sabia que minha mãe morava numa casa que tem quarto. Eu falei, eu vou ter que... E eu sabia que minha mãe ia me apoiar muito, ia deixar eu morar lá com a minha esposa. Na época eu não tinha filho. E, gente, amo minha mãe de paixão. Mas eu não quero morar com ela de novo. Eu sei que isso pode parecer problema de rico, né? Tipo, não. Rico, né? Você tem um teto. E assim, eu ia ter que voltar pro rabinho entre as pernas e voltar pra minha mãe. Eu descobri que eu não ia morrer. Que a gente imagina. Naquele meu filme era voltar e morar com a minha mãe e reconstruir minha vida. Eu ia ter mais maturidade, não ia ter nascido ontem, ia ser diferente. Eu pensei, cara, na minha vida, quando eu tinha 20, eu não construí tudo que eu tenho hoje, naquela época. Por que quando eu tivesse 30, ou o que quer que seja, mais ou menos na época, eu não ia conseguir de novo? Eu sou um cara muito mais escolado agora, mais calejado, talvez é a palavra certa. E aí eu falei, beleza, situação número 1 é eu voltar a morar com a minha mãe. Aí tem a situação número 2, eu continuar fazendo isso por 10 anos. Passar 10 anos fazendo o que eu não gosto, me tornar quem eu não quero. Meu chefe, nada de errado, pessoa super legal e tal. Mas não queria profissionalmente me tornar o que ele era. E quando eu botei as duas coisas na balança, eu falei assim, eu quero ter o risco, eu quero ter essa possibilidade. Nem que seja isso. Eu lembro de subir, e uma vez que isso estava no papel, estava pensado, formalizado, eu falei, é hora de pedir demissão. E foi o dia que eu pedi demissão. E crianças, não façam isso em casa. Isso é só o que eu fiz, né? Mas é interessante isso de você retornar isso, sabe, Bruno? Foi um momento muito emblemático na minha vida. Pior é isso. Tá, beleza. Isso não é tão ruim quanto o outro. Na minha cabeça, naquela época, ficar passando 10 anos da minha vida fazendo o que eu não gostava, me tornar quem eu queria. Eu falei assim, e se eu for fazer isso? Deixa eu tentar. Não queria me arrepender. Total. E foi isso. Foi um livro, uma sacada que me faz tomar a decisão, assim, a gota d'água, sabe? Foi isso. Interessante isso que você viveu também, porque aparentemente você fez uma versão disso também. O que pior pode acontecer? E assim, quando você não toma uma decisão, você sabe o que vai acontecer. A sua vida vai continuar a mesma coisa. Assim, é sempre uma escolha, né? É sempre uma escolha. Então, quando você não escolhe, você também escolhe. Tá escolhendo. Quando você não arrisca, você também arrisca. Coisa que eu aprendo um pouco mais tarde, né? O chamado custo de oportunidade. Interessante. Bom, enfim. Eu lembro dessa história que eu tinha visto... desculpa, eu ia te... Fala. Essa história sua, eu vi esse vídeo seu, contando a sua história. Você já contou ela várias vezes, mas tem um lá que até você tá contando ela e acho que você tá num... Eu não lembro se você tá num restaurante, alguma coisa assim, com fone de ouvido, uns barulhos atrás. Eu vi vários vídeos seus, mais antigos, assim. Você tá até sem barba, assim, com o rosto bem mais, assim, de novinho mesmo, né? Eu falo, nossa, esse vídeo, né, faz tempo que realmente ele tá aí. E aí eu lembro de você contando essa história, e foi algo que também mexeu comigo, né, pra você ver. Você leu no livro, esse livro eu ainda não li, é um livro até que eu quero ler, mas você pegou essa sacada, e com essa sacada, eu me lembro de ter visto esse vídeo seu, e eu já tava nesse processo meu que foi burnout mesmo, eu não sabia o que era, eu sabia que eu estava estagnada, assim, que eu não queria mais trabalhar naquilo, que era quando eu trabalhava com personal, tinha minha agenda cheia, só que aquilo não me fazia feliz, e ao mesmo tempo eu me sentia culpada por parecer que eu estava sendo ingrata, porque eu tinha uma agenda cheia, era tudo aquilo que vários colegas queriam, mas eu não me sentia mais feliz daquele jeito, né? Então, e aí eu lembro de eu chegar na academia e olhar para o lado e olhar para as pessoas que eu mais admirava como profissionais e falava assim, nossa, mas ele também tem a agenda pior que a minha. Se eu chego aqui às 6 da manhã e dou ainda o intervalo da tarde, ele não dá nem intervalo, ele vai até às 10, 11 da noite. É isso que eu quero para minha vida daqui 10 anos? Será que é isso? E eu olhava assim e eu falava, não é isso. Só que, assim, foi todo um processo para eu entender primeiro o que estava acontecendo comigo e como é que eu queria passar
a trabalhar de uma forma que fosse prazerosa, gostosa. Não digo trabalhar menos, mas de uma forma mais prazerosa, porque o online, né, ele não é algo que você faz ali e tá pronto, é o tempo todo, mas só que isso vira um prazer, porque é mais, não sei explicar, mas ele é gostoso de fazer, porque você tá o tempo todo falando a sua mensagem ali de uma forma gostosa e não repetitiva, porque por mais que a mensagem seja repetitiva, são tantas histórias de pessoas que se conectam e vêm conversar com a gente e vêm tirar dúvida, que você acaba sempre tendo algo novo que te faz pensar. Fala, nossa, como é que eu vou responder isso para ela? Nossa, como é que eu vou fazer? Então, mas foi um processo de eu entender que não era a forma, aquilo que eu trabalhava, tipo, não era eu ser professora que estava me deixando triste e não satisfeita, mas era a forma como eu estava ali, de trabalhar o tempo inteiro e não ter tempo, né, para as outras coisas da vida, né? Ter mais tempo para o meu filho, ter mais tempo para mim, né? E aí tudo isso foi fazendo sentido conforme eu fui amadurecendo a ideia de que era isso que eu tinha que fazer. E o Bruno, quando ele entrou, assim, eu já tinha certeza que era isso mesmo que eu tinha que fazer. E a gente se juntou aí num único objetivo mesmo. Um único projeto, um único objetivo. E como é que foi, a partir do momento que vocês decidem, agora vocês estão dentro, como foi o primeiro lançamento? E no nicho competitivo, né? Qual é a promessa que você, qual é a Roma ou a terra prometida que você promete às suas clientes? Assim, do online? Do online. Como eu tenho já, eu chamo meu programa online é Sucesso Total. Então, a terra prometida realmente é ajudar as mulheres, né, a ter o que elas desejam e ser uma sucesso total. Então, esse sucesso total, eu sempre estou explicando, é como se fosse o seu 6 em 7, né? Mas eu sempre estou explicando que não basta ter um corpo perfeito. Então, eu vinculo muito, porque assim, o grande diferencial do sucesso total, né, que é uma parte de mim, não é só a estética, não é só falar sobre corpo bonito, mas é sobre agregar e fazer com que ela se conecte com o amor próprio. Então, isso é muito forte dentro do Sucesso Total e é o que eu percebo que conectam muito elas comigo. Mas até a Roma é isso, eu ajudo mulheres a ter o corpo que desejam e ser sucesso total. É claro que isso, né, ao longo do tempo, como você mesmo ensina na fórmula, é algo que a gente tem que estar revisitando para que se precisar mudar, se a gente precisar alterar alguma coisa, de acordo com o que a gente vai vendo no nosso avatar, a gente pode ir mudando também. Mas, a princípio, eu percebo que isso que é o que conecta bastante. Vai muito de conta com o que elas querem, né? E não eu entrego o que elas precisam depois. É interessante. Sabe o que eu vi uma coisa interessante na sua... Interessante no sentido que eu não vejo muito na sua narrativa? É que o seu nível de confiança com você mesmo é alto. E eu não tô falando do 6 em 7, não. Porque quando eu te pergunto como você conheceu ele, eu tô falando da minha impressão. Você tocou numa coisa interessante. Ele me conheceu quando eu tava maquiado e bonito. Enganei ele. Então você bem que assumiu, de alguma forma ou de outra, que você maquiada e bonita é mais bonita, mais atrativa, por que não dizer assim, do que você não maquiado, do que você quando acorda. Você quando acorda. A não sei que você acorde como uma princesa da Disney, com os cachos, né? Mas é interessante, isso tem muito a ver da sua confiança, de falar isso. Porque geralmente essa coisa que não se fala. Não, mas e ela ensina isso. Às vezes a gente tá aqui assim... Você tá vivendo, são pequenas nuances, né? E ela eu acredito que seja essa verdade mesmo, de coisas que eu aprendi, porque eu passei por esse processo de valorizar muito o corpo. Desde a minha adolescência, eu queria muito ter um corpão. Era um corpão. Corpão era o quê? Um bundão, um pernão, aquela coisa de musa fitness. Tanto que eu consegui chegar nesse ápice. Eu fui atleta de fisiculturismo, então eu cheguei no ápice de ter o corpo assim, ó, perfeito, né? Perfeito, percentual de gordura baixo, barriguinha lisinha, bumbum mais durinho, perna, tudo aquilo que uma mulher deseja, e é onde eu colocava a minha felicidade. Só que quando eu cheguei lá, não tô feliz. Então, eu tive um dano forte com a minha saúde mental. Mas eu não acredito que seja pela estética em si, mas pelo que eu projetei como a minha felicidade. Eu achei que minha felicidade, a minha autoconfiança seria ali. E foi quando eu tive que descer um degrau e comecei a trabalhar o meu autoconhecimento, comecei a meditação. E foram coisas que eu juntei para trabalhar aí com a mulherada. Porque o que eu percebo da grande parte da mulherada, o que mais deixam elas tristes, às vezes,
Às vezes, elas vão falar que é a barriguinha, elas vão falar que é o bumbum que tá mole. Mas, o que não te deixa feliz? O que não te deixa, que você acha que precisaria melhorar em você? Quando ela fala isso, eu sei que tá muito ligado à forma como ela tá se olhando e com a forma que ela tá se deixando, que ela não tá conseguindo expressar o seu amor próprio. Então, ela tá o tempo todo projetando que ela seria muito feliz. Então, eu consigo ver isso na grande mulherada, na maioria da mulherada, né? Porque foi coisa que eu passei. Então, trazendo essa verdade daquilo que eu passei, eu percebi que elas precisam muito mais do que um treino, mas precisa de alguém para ajudar elas a se reconectarem, né? Porque ela não vai aprender comigo a se amar, mas ela pode aprender, né? Eu posso dar ali instrumentos para ajudar elas a se olharem. E isso não significa que ela vai se aceitar, assim, tudo bem, agora eu sou, né, eu tô acima do peso, vou me aceitar. Não é sobre isso. É sobre ela se amar tanto, né, e ela conseguir se olhar e falar assim, nossa, eu vou fazer um exercício físico agora, porque me faz bem. Porque eu cuidando de mim, eu vou conseguir cuidar melhor do meu filho, da minha família, né, porque as mulheres têm muita trava em relação a isso. E eu sei disso também, porque sou mulher, isso historicamente é muito forte. De que, até na minha família mesmo, e se a gente for falar do âmbito geral da mulherada, de que a gente se sente culpada, porque é como se fosse algo, parar para malhar, para treinar, né, como a mulherada fala, eu falo treinar, mas a mulherada fala malhar, para tirar um tempo para fazer exercício, é uma perca de tempo. Você poderia estar fazendo algo mais produtivo, e ao invés disso você está aí o quê? Fazendo exercício. Então, é desmistificar isso para elas, para que elas entendam que elas precisam se cuidar, para que elas possam cuidar ainda melhor de quem elas amam, né? Da família, ser mais produtiva para o trabalho, e se enxergando com amor próprio, ter mais prazer em se cuidar, gostar de se cuidar, ter prazer em fazer esse exercício físico, que não é só por um verão, né? Não é só para levantar o bumbum por um verão, mas é para ela estender isso para a vida inteira, ela ter isso fluido na vida dela, né? Então esse é o grande propósito do meu método. Interessante. E como é que foi os primeiros lançamentos? Como é que foram eles? Então, eu já fazia, eu vou deixar ele falar do lançamento que a gente fez usando seu método, mas eu já fazia, como eu te falei, pegando as suas dicas mesmo, e aí depois, né, eu consegui ver que era tipo um semente, mas é aquilo que você fala, daquele erro que você sempre fala. E eu sou aqui mais uma pessoa para poder falar. Eu viciei no semente, confesso. Nossa. Eu sou uma confessa. Meu nome é Flávia. E eu sou uma viciada. Eu fui. Agora, só por hoje, não mais. Então, eu viciei no semente, né? E só que o que acontece? Às vezes a gente faz isso, eu falo por experiência, talvez tenha mais alguém aqui nessa situação também. Às vezes a gente faz isso porque acha que sabe tudo no começo e fala, agora eu não preciso mais comprar o curso, porque agora eu já sei. Só que vai chegando uma parte que você fala assim, cara, eu preciso evoluir daqui. Como é que eu vou fazer para evoluir? E eu te confesso, entrando no Fórmula, eu entendi isso. Porque tendo toda uma estrutura para poder fazer, você vai entendendo, tá, mas e o que vem depois aqui? O que vem depois aqui? E você oferece esses recursos para a gente conseguir crescer, não só fazer o 6, é o que eu vejo hoje, tá? Não só fazer o 6 em 7, mas a gente conseguir progredir dali, porque dali tem outras coisas, tem outras metas, né, que a gente vai colocando. Então, eu já estava estagnada, conseguindo manter o meu, só que algo que que não ia ser mais escalável do que já estava ali, porque eu precisava de mais conhecimento, que eu precisava avançar. Então, aquele conhecimento que eu estava ali me levou até um certo ponto, e eu fiquei nesse ponto, e eu não tinha mais como avançar, porque eu precisava de quê? Mais conhecimento. E eu acredito não, tenho certeza que o Fórmula trouxe isso pra gente. E agora eu vou deixar ele falar do nosso primeiro lançamento mesmo, porque esse ele participou de tudo, né, amor? Do clássico, do clássico, que aí usando Fórmula. Que na verdade foi o meu primeiro lançamento, que já foi o lançamento clássico, né? Que a gente entrou ali, eu falei, cara, não faz sentido a gente fazer um semente se você já faz ele sem saber o método. Mas vamos começar no clássico. E a gente começou, e aí eu me desafiei, né? Conforme eu falei antes. E a gente errou muito, mas muito para chegar aqui. Só que assim, o primeiro erro nosso foi não botar data. Por quê? Porque a gente começa a fazer, você vai consumindo desde abril, né, o material desde abril, né? A gente entrou naquela turma de 14 de abril,
E aí, no meio do caminho também, a gente casou, e a gente teve que meio que pausar, porque, cara, a gente fez aquela festa de casamento, e aquela confusão de casar, casa nova e tudo, e fazendo o lançamento. E aí a gente foi botando data, e aí a gente conseguiu colocar a data pro dia final de agosto, né? Acho que foi final de agosto. Foi 29 de agosto. de agosto. A gente marcou a data. Eu falei, cara, agora não tem mais, assim, queimou a ponte, né? Não tem mais como olhar para trás. Marcamos a data, combinamos tudo, fizemos um calendário, e aí a gente foi fazendo as coisas, e tinha coisas que não dava para fazer. Só que é aquele, né, que fala, antes feito que perfeito. Vamos fazer, porque se a gente quiser fazer tudo perfeitinho, a gente não vai fazer. Dá vontade de desmarcar. Esse lançamento nunca. E várias vezes a gente tem vontade de largar, de desistir. Várias, mas muitas vezes. Falei, cara, não dá, vamos voltar aqui normal, não aguento mais, a gente não tá fazendo nada, a gente casou, a gente não teve lua de mel, eu não tô indo, eu gosto de pescar de mergulho, eu não tô indo pra Angra pescar, mergulhar, eu não tô fazendo nada direito, e só estamos fazendo isso, e fazendo, só que aí a gente, daqui a pouco, né, revigorava, e aí ia lá e voltava ao foco, né, e fazia. Então, assim, é igual você atravessar um deserto, né? Faço uma analogia, né? Quando o povo hebreu, lá na Bíblia, atravessa o deserto em busca da terra prometida, que é a Roma deles, né? É a terra prometida. Ele atravessa o deserto. O deserto é o quê? É um lugar de prova, de tribulação, né? E de treinamento. Você atravessa o deserto ele é quente, ele é árido, ele é duro de você andar, porque ele é mole, então você tem que fazer mais força para andar do que você andar no chão duro. E de dia é quente, de noite é muito frio, e você tem várias provas. Você vai sendo provado ali o tempo todo. Mas aquilo ali é para você poder desenvolver, né, as habilidades para você poder chegar aonde você quer. Que no caso do nosso é a Roma, né, que é um 6 em 7, e lá no caso deles era chegar à Terra Prometida. Você só vai chegar lá se você desenvolver as habilidades. Estou te treinando aqui para passar. Mas lá no caso Deus estava com eles, e aqui o Érico Rocha estava com a gente, né? E a equipe ali do Fórmula, a gente seguindo ali a planilhazinha, né? O passo a passo, porque assim, tem tudo ali, tem tudo ali, é muita coisa. Como é que ele chama? É o radar? É o radar? Não, é o GPS, né? O GPS ali, para você não se perder, e você não pode parar. Porque deserto não é lugar de parar, é lugar de marchar. Então você tem que andar o tempo inteiro sem parar, né? É igual lá, quando você tá no triatlo, lá no Ironman, cara, você não para, tá cansado, tá com cãibra, tá com dor, continua andando. Anda, bebe água, se hidrata, e daqui a pouco quando você vê, você já recuperou a energia, volta a correr. Eu acho que no final é muito gostoso, porque daí a gente percebe que foi maravilhoso não ter parado. Porque essa coisa de você se comprometer com data, né? E aí você abre as inscrições, começa a captar os leads, né? Que são as pessoas se inscrevendo para o seu evento. Então, assim, é como se você estivesse convidando todo mundo para uma festa, e aí chegar no final, você vai desmarcar a festa? Não tem como desmarcar, né? Então, foi um aprendizado muito grande. Teve erros que eu acredito que são normais de acontecer, assim, de coisinhas que a gente às vezes esqueceu de fazer, e pecou aqui, pecou ali. Mas a gente só descobriu, é uma coisa que eu até falei pro Bruno, né, no nosso debriefing aqui interno mesmo, nosso, de coisas que a gente percebeu. A gente só conseguiu ver isso porque a gente fez. Porque senão a gente ia achar que já sabia, ou então achar que não sabia nada. E muitas vezes, muitas coisas até me surpreendi. Né, na hora de montar também cada aula, os CPLs, né? Tudo isso é aprendizado. Você fala assim, nossa, não, mas isso aqui eu consigo fazer, isso aqui. Então, assim, realmente a prova é a gente seguir ali o GPS, né? E, claro, ele não vai sair perfeito, assim, de primeira, né? E independente do resultado, é claro, a gente tem que focar em acertar o máximo possível, né? Que é para isso que a gente tem o GPS. Né? Quanto menos você desviar a rota e quanto mais você olhar ali e fazer, ok. Mas, depois que você está no meio do caminho, ainda mais que você já marcou a festa, né, que é o grande evento, não tem como voltar atrás, né? E eu acho que isso é um compromisso muito forte que a gente faz, tanto com as pessoas que estão ali. E outra coisa que eu falei para o Bruno também, que o nosso grande objetivo era, sim, fazer o 6 em 7. Isso era uma coisa, assim, que tava sangue nos olhos mesmo, de a gente querer esse objetivo, de querer fazer, para a gente conseguir realizar, né, esse grande objetivo. E, ao mesmo tempo, olha como é bacana, né? Um efeito cascata, da gente conseguir atingir esse objetivo e, ao mesmo tempo, eu consegui, não sei se eu vou conseguir saber explicar isso, eu consegui entregar o grande objetivo que são das minhas alunas. Né? Então, na verdade, esse meu grande objetivo, ele também recai sobre o tanto de mulheres
que eu atinjo e vou ter que entregar também aquilo. Então, isso me faz cada vez mais querer melhorar o meu produto, né? Pensar no que elas querem, escutar elas cada vez mais, né? Porque como você faz, então você é um grande espelho pra gente, né? Tudo aquilo que você faz, nossa, olha aqui, olha a equipe dele, ó, a equipe dele se preocupa com isso, ó, olha isso aqui. Então, tudo isso são coisas que a gente aprende para replicar no nosso produto também, né? Então, a gente hora de evoluir, o que eu já percebi é isso dá um conforto, se é que existe essa palavra dentro do trabalho, mas um conforto de saber que a gente vai estar sempre sendo direcionado. Porque como você está sempre buscando isso, você está aqui buscando, e a gente que está aqui está sendo, de certa forma, como é que eu posso dizer? Você está nos guiando e nos motivando, inspirando, essa é a palavra, inspirando a também crescer, né? Então, assim como você vai melhorando e trazendo coisa nova para o Fórmula, né? A gente também sente essa necessidade de fazer isso. Não é só simplesmente embrulhar para vender e vão fazer o 6 em 7, pronto. Não, eu acho que é a gente se inspirar muito além da fórmula, mas se inspirar em trazer o melhor para os nossos clientes, que é também se inspirar numa coisa que você fala muito, que é sobre ser verdadeiro e honesto com as pessoas, né? Não é só sobre ganhar dinheiro. Eu acho que o dinheiro, ele é ele pode ser um grande troféu ali, assim, né? De falar, nossa, atingi essa meta, que legal, porque é gostoso também, né? Mas a gente entender que o processo, na hora que termina, ele tá só começando, né? Então, eu terminei de fechar uma turma, mas tá só começando, porque agora cada vez mais melhorar isso, né? Para que eu consiga entregar melhor e para que com isso eu possa crescer. E agora, uma faixa preta, né? Que massa. Deixa eu te fazer uma pergunta, interessante isso. De professor para professora, né? De expert para expert, como a gente gosta de chamar nesse mundo nosso. Qual você acha que é a maior dificuldade das suas alunas em chegar à sua Roma, à sua terra prometida? E eu sei que deve ter várias, tá? Especificamente. Sim. Mas qual que é a principal muralha que elas têm que a principal muralha é a disciplina mesmo. Conseguir mudar a sua rotina para fazer com que aquilo faça parte da vida delas. Eu acredito que essa é a maior mesmo, que é o que eu tenho que bater mais na tecla. Por que você acredita que essa é a maior dificuldade? Assim, além da frequência que elas devem chegar e falar para você, sim, mas por que você acredita que essa é a maior dificuldade? Qual a razão disso? Primeiro porque é uma das coisas que é uma das dores dela, é uma das dores, umas coisas que elas me falam muito, né? Tanto no direct, quando eu abro caixinha, nas conversas que eu tenho muito com elas, né? Então eu tento deixar isso sempre bem próximo para que eu não perca isso, para que eu sempre entenda realmente o que elas querem, né? Eu sei o que eu tenho que entregar, mas às vezes não é só a técnica, que técnica por técnica, vários profissionais vão ter. Né? Então, por que ela me escolheu? Ela me escolheu porque ela vê algo de diferente em mim que eu posso ajudar ela. Né? Então, eu acredito que seja realmente a disciplina, porque ela tem que mudar a forma que ela tá. Porque, assim, ela viveu a vida inteira, né? Meu público, né? Meu avatar são mulheres acima, assim, a grande maioria acima de 40 anos. A grande maioria. Então, tem umas ou outras ali de 39 para baixo. Mas a grande maioria é dali. Então, pensa, ela viveu 40 anos fazendo de uma forma. E, às vezes, pensando que estava certo. Ou tentando vários tipos de dietas, de treino, e que não deram certo. Então, ela realmente incorporar essa nova rotina na vida dela, eu acredito que é o grande desafio. E elas percebem isso. Só que, às vezes, ela não vem falando assim, falta de disciplina. Elas falam assim, Flavinha, eu não tô conseguindo treinar, porque tá acontecendo isso na minha vida, porque meu filho tá... Então, assim, são várias desculpas que ela traz para mim e eu identifico. Não, isso aí é falta de disciplina. Você não colocou ali como uma prioridade e colocou um compromisso de um horário com você. É por isso que você não tá conseguindo fazer. Interessante, porque eu também tenho esse problema, que algumas pessoas não chegam a 6 em 7 justamente pela disciplina. É o que o Bruno fala, ele está no deserto, aí tem uma privação. Os meus avatares também passam 20, 30, 40 anos num modelo diferente desse modelo que a gente faz, né? De trabalho, por que não assim dizer. Como é que você resolve isso? Como é que você ajuda ela, a mulher que
passou 40 anos sem disciplina. Como é que você vira a chave da disciplina para elas? Pergunta difícil, hein? Pergunta difícil, eu já ia falar isso. Você pensou que ia ser fácil, né? Eu falo isso que é interessante para mim também. Eu acredito que me mostrando que eu entendo ela, né? Me mostrando que eu entendo ela e deixando esse caminho, ele parecer cada vez mais simples, não fácil, mas mais simples. Então, eu posso ir ensinando elas com pequenas metas. É como eu já vi até um áudio seu. Às vezes a pessoa não consegue morder a maçã inteira, mas se você cortar acima da maçã, ela vai conseguir mastigar e digerir. Né? Então, talvez é isso. Se eu mostro uma meta, ela tem uma meta lá de 15 quilos, poxa, isso até assusta. Ela fala, o quê? Nem vou fazer, porque olha, já tô aqui, já tô no final do ano mesmo, já não fiz mais nada. Então, é cortar as metinhas, fazer com que ela entenda que esse processo, ele não pode... É porque, assim, mulherada, no geral, é muito imediatista. Ela teve um corpo uma vida inteira e ela quer mudar em um mês. Né? Então, clássico meu também. Às vezes ele passa, sei lá, 3 anos querendo comprar forma, mas se não faz o 6 em 7 no primeiro X meses, ele fica, ai meu Deus do céu. É um pouco disso. Inclusive, assim, a faixa marrom no jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu, você demora aí pelo menos uns 6 anos para ganhar. Entendeu? Então, assim, você pode ser um fenômeno, né? Virar faixa preta em 2 anos, 3 anos? Pode, já existiram. Né? Assim como existiram fórmula. Tem gente que é fenômeno. Mas o normal é você não ser. E tá tudo certo, até porque o normal é você não ser. Então, assim, isso aqui a gente tem muita gratidão, muita humildade para falar, nossa, chegamos à faixa marrom com 4 meses, né, de fórmula, com 5 meses de fórmula. Mas, assim, ela já era faixa azul, ela já tinha o lançamentozinho dela lá, e o foco que a gente colocou ali, o que a gente abriu mão para poder chegar nisso, conta muito também. Entendeu? E não é, nossa, vocês são loucos, workaholic, trabalha sem parar, não vive a vida. Cara, a gente está fazendo isso justamente para poder viver vida. Só que tem momentos que você tem que abrir mão de algumas coisas para você ganhar outras coisas lá na frente. Entendeu? Tipo, as alunas dela têm que abrir mão de algumas coisas, Exato. Talvez de excessos que elas cometem e aos 20 anos não fazia diferença e agora aos 40 talvez faça. Exatamente. E essa questão técnica mesmo, e de eu fazer o que eu faço, isso para mim é a parte mais gostosa que tem. De gravar as aulas, de dar as aulas, de estar lá com elas, de ouvir. Isso para mim é a parte mais gostosa. Eu até arrependo de falar. Porque realmente vem de dentro, que é algo que faz muito sentido para mim. Eu me ensino da forma que faz sentido para mim, para minha vida, e eu vejo que isso conecta com outras mulheres também. Então, E a parte mais desafiante para mim foi aprender recursos da fórmula, porque o meu técnico e o que já é a minha metodologia, ela é minha, então isso é fluido para mim. Mas você tem que aprender as outras coisas, né? E eu vi que isso era importante, porque se eu não aprendesse, e se a gente não colocasse em prática o que estava na fórmula, na verdade isso era o que ia colocar, não posso dizer, isso é o que ia acelerar o processo de eu conseguir levar minha mensagem para mais mulheres. Então, a minha grande motivação para a fórmula foi entender isso. De que ou eu aprendia isso, ou eu ia saber o que eu sei, mas eu não ia conseguir levar isso para mais mulheres, para que mais mulheres pudessem ouvir a minha mensagem. Então, isso foi um grande impulsionamento para mim. E esse lançamento clássico que vocês fizeram, faturou quanto? 111. 111 mil reais. É isso? É isso. Legal. E agora uma pergunta para vocês dois. Quais vocês acham que são os principais erros da minha audiência? Qual você acha, vendo os seus colegas que entraram na fórmula e ainda não fizeram 6 em 7, o que vocês acham que eles provavelmente estão errando? Com humildade, assim, com especulação e humildade, não certeza. Eu acho que é a procrastinação, né? Sempre de você não marcar a data e achar que tem que fazer tudo perfeito, né? Não vou fazer agora porque não está perfeito, e aí se eu não vender nada, eu vou ficar com vergonha, eu vou ser criticado. Acho também que pode ter muitos erros de produto, né? A pessoa às vezes achar que está tendo um produto ou um expert bom, né? E ele está desajustado ali, porque você tem
é o que eu falei, né? Os 3 pilares. Tem que ter um produto bom, um método e juntar os 2. Então, às vezes, a pessoa acha que tem um produto bom, mas não tem. Entendeu? E você só tem uma forma de medir isso lançando. Então, lança, Porque faça semente. tem que botar o produto para ver se ele gera o resultado. Tem que botar ele à prova. Eu acredito que é isso, alinhado com o que o Bruno falou, é isso, é a pessoa, ela ter o produto, de repente, de algo que faça muito sentido para ela, mas que para o avatar que ela está querendo atingir não faz sentido. Então, por exemplo, se eu chego falando para o meu avatar que ela precisa gostar mais, uma pessoa que não me conhece, que nunca ouviu falando mais, ela vai olhar e falar assim, mas eu também gosto, quem é essa daí para falar que eu não me gosto? Né? Agora, se eu chego e falo o que ela quer ouvir, né, o que ela, na verdade, o que ela passa, o que ela reconhece, né, eu quero, vamos transformar o seu corpo, vamos melhorar aí o bumbum, vamos melhorar aí a barriga, vamos deixar ela mais chata. Opa, isso me interessa. E aí depois eu vou entregar para ela aquilo que eu acredito que ela precisa aprender para ela ter isso que ela quer. Né? Então, talvez é isso, esse desajuste, né, Vende o que elas querem, vende o que elas querem, entrega o que elas precisam para chegar lá. E é isso, não tem como errar, né, se for isso. Mas também não é um caminho tão fácil de achar. Então, talvez no primeiro lançamento você não encontre, assim. Talvez você só vai entender que estava desajustado depois que você lançar. Né? Então, um erro clássico é você, como o Bruno falou, concordo, é procrastinar e não fazer por medo, né, de não conseguir e deixar, não, na hora que tiver perfeito, e esse perfeito nunca vai estar, né, e isso, eu acho que isso que é o encanto do negócio, né, porque você vai sempre melhorando, aprendendo e melhorando, ele não vai ser perfeitinho. Né? Olha, várias dicas aqui. A minha intenção para quem está me assistindo, só para entender, é que eu vou procurar tirar esse áudio dessa entrevista e vou postar ele direto, limpo, no Telegram. Então, para aqueles que gostam de assistir o áudio no Telegram, vou testar esse formato. Engraçado, às vezes a gente faz umas coisas que funcionam no passado, não sei se acontece com vocês, e eu esqueço de fazer de novo. Então, uns 2 ou 3 lançamentos, uma galera prefere, tem gente que prefere escutar isso na live, tem gente que prefere escutar isso direto no Telegram também. Para quem gostar, a gente vai fazer essa parada de postar o áudio lá, e queria agradecer muito a vocês, de verdade. Obrigada. Parar o tempo, uma honra, por ter feito 6 em 7, por ter uma live riquíssima em dicas, não só para o 6 em 7, mas eu acho. Vamos tirar um print para registrar? Até 2. Bora lá. Vai para sua coleção, Brunão. Dizer que estou muito feliz, tá? Muito feliz com isso. Já era sua fã, né? E conhecendo o seu produto e podendo fazer com que ele ajudasse a minha vida e a vida de várias mulheres que a gente quer atingir, né? Que eu quero chegar e passar minha mensagem. Fico mais grata ainda por todo o seu trabalho e só te parabenizar mesmo. E muito feliz. Sou sua fã, Érico. Mas não dormi à noite para falar aqui com você. Ai, que ótimo. E agora eu sou fã de vocês também. Por quê? Porque, assim, muita gente podia ter falado várias coisas. Isso não funciona mais. Meu nicho é muito concorrido. Já tem muita gente falando nisso, e vocês são a prova viva em carne e osso. Eu comecei essa live com uma promessa extraordinária. Né? E vocês têm muitas nuances nisso. Isso não funciona para o meu nicho mais. E alguns iam falar, o mercado está saturado. Não tá. Eu falo isso para ela. Eu falei, quando você pega um avião, nossa, você sobrevoa uma cidade, eu falo assim, cara, um prédio desse aqui, de alunas, faz o seu 6 em 7. Um prédiozinho pequeno desse. Então, assim, olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho de gente do mundo. Porque eu tenho alunos fora também, né? Eu tenho alunos fora do Brasil. Interessante que às vezes as pessoas, o meu tá saturado, né? Tipo, porque eu já tenho um certo... Eu tava viajando para cá, e aí às vezes você encontra um aluno ou aluna e você tira uma foto. E nesse dia eu tirei entre São Paulo e aqui, eu tirei 5, acho que foi 5. Aí o Noah, meu filho, falou assim, nossa, papai, ele fica, acho que você bateu o recorde de fotos nessa viagem, né? 5 fotos de uma viagem. E assim, gente, full disclosure, né? Então, dizendo exatamente, aeroporto é lugar para tirar foto, porque você vê muita gente ao mesmo tempo, então você tem um lugar que provavelmente você vai ser reconhecida no aeroporto, num shopping, estatisticamente, né? Eu parei, será que o meu tá saturado? Eu falei assim, é fácil de pensar, agora as pessoas já me conhecem, talvez seja isso. Mas na verdade, não. Quantas pessoas, milhares, a gente bateu o olho numa viagem de 2 pernas, né? Porque a gente fez 2 pernas e tal. Então, assim, tem muita coisa para fazer. Extremamente muita coisa.
Isso é bom. Enquanto tiverem mulheres fora do peso e talvez até no peso e sem a autoconfiança que elas necessitariam, você tem um grande mercado. É só andar, perguntar e ver. E você vai descobrir. Exatamente. Talvez não no Rio de Janeiro, porque eu acho que no Rio de Janeiro as pessoas já nunca deixam de ser fit, essa imagem que a gente tem, né? Nada, tem um monte de alunos aqui. Mas fora do Rio, eu acho que isso ainda tem um grande mercado, isso é interessante. Né? Para mim, enquanto tem pessoas que não sabem fazer 100 reais em 7 dias, eu vou estar aqui fazendo a minha luta, né? Procurando. Então, eu agradeço muito a participação de vocês, queria dar um abraço para vocês e obrigado de verdade. Obrigado aí. Obrigada. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, um abraço. Até a faixa preta. Até a faixa preta, o podcast faixa preta. Abraço, Bruno. Abraço, Flávio. Abraço.